Bom, boa noite. Vamos continuar então com o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Agora, iniciando uma nova perícopa, uma nova passagem. Nós encerramos a semana anterior a parábola do semeador, onde nós vimos como funciona a dinâmica educacional proposta por Jesus. E hoje nós vamos iniciar uma outra parábola, a parábola do joio e do trigo, ou a parábola do trigo e do joio, como queiram, depende um pouco da tradução, da edição, né? Como é de praxe, sempre que a gente vai começar uma parábola, convém que a gente faça a leitura de todo o machal, né? Toda a parábola. Lembrando uma coisa a mais, gente, a parábola do joio e do trigo, ela não se resume propriamente à narrativa específica do joio e do trigo, mas ela também abrange duas outras pequenas narrativas, que é a do grão de mostarda e é a do fermento, né, que de certa forma se aproximam aí, estão pelo menos no mesmo campo semântico, né? Mas agora a gente vai fazer a leitura só da passagem que a gente vai estudar nas próximas semanas, que se inicia lá no versículo 24 do capítulo 13 e encerra lá no versículo 30. E diz assim: outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se, os servos do senhor da casa disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, teria vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhes dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Essa parábola, ela me lembra um episódio anedótico com um querido amigo José Amaral, companheiro lá de Divinópolis, grande orador espírita, professor do coração. E as palestras do Zé são sempre muito engraçadas, são divertidíssimas. Acho até que eu já trouxe em algumas ocasiões aqui no nosso grupo de Uberaba. Mas em uma ocasião especificamente, o Zé, ele conversava com a turma lá na cidade de São Gotardo, a gente estava reunido lá, um trabalho juntos, e alguém perguntou para ele assim: Zé, como é que Jesus e os engenheiros celestes, né, os seus prepostos, a falange que o assessora, como é que eles permitem isso tudo que está acontecendo aí no mundo? Como é que eles admitem tantos absurdos, né? A violência contra crianças, o abuso, né? Violência contra as mulheres, o racismo, a homofobia, a desigualdade, né? Mais que a desigualdade não é o problema é a injustiça social, né? Que é o abismo entre grandes fortunas e pessoas que vivem na miséria. Como é que Jesus e os seus assessores admitem isso? E o Zé respondeu, falando assim, criando uma imagem. Ele falou assim: não, é assim. Jesus está lá sentado na cadeira dele de escritório, na cadeira de chefe. Aí a turma entra na sala dele, assim, abrindo a porta, afoito, e desesperados, né? Ismael, os companheiros todos arrancando os cabelos da cabeça. Assim: mestre, inventaram a bomba atômica. Aí Jesus tá que nem um mineirinho lá, assim, ó, roendo unha.
Deixa eles. Aí dá um pouquinho, entra um outro desesperado assim, mestre, mestre, atacaram um país indefeso, promoveram muitos assassinatos, genocídio. Deixa eles, deixa eles. Aí depois entra um outro, mestre, Senhor Jesus, estão distribuindo mal pão, a fome está assolando os povos miseráveis. Deixa eles, deixa eles. E o Zé contava isso, a gente ria demais, que a gente ficava imaginando a cena, né? Essa anedota do Zé é exatamente a parábola do joio e do trigo. Os servos chegam e falam assim, Senhor, Senhor, para o fazendeiro, né? Plantaram joio no meio do trigo. O senhor semeou bom grão, o senhor semeou trigo, o grão que vai saciar a fome, o grão saudável. E aí, na calada da noite, no meio da escuridão, foram lá e semearam uma erva daninha, porque o joio é uma erva daninha que se parece demais com o trigo. Esteticamente, se parece demais com o trigo. E aí, o senhor quer que a gente vá lá e arranca o joio? E aí o dono da fazenda fala, não, deixa ele crescer. Deixa ele crescer no meio. Existe uma lógica por detrás. Existe uma razão técnica, administrativa do porquê não se pode arrancar o joio fora do tempo. Qual que é o tempo? O tempo da ceifa. Sabe por quê? Durante muito tempo, o joio se parece com o trigo. Mas quando o trigo está maduro, que é o tempo da ceifa, e o joio também fica maduro, aí eles se distinguem. Na hora da frutescência, aí a semelhança desaparece. Fica claro o que é um e o que é o outro. Na hora de dar o fruto. Aí fica fácil de arrancar o joio sem o risco de prejudicar o trigo. Sem o risco de afetar a obra. Tem o tempo certo. Então, por um período, o joio e o trigo vão crescer juntos. Vão conviver. Vão conviver. Correto? Isso aqui é uma pequena introdução para a parábola, porque agora nós vamos ler o versículo de hoje. O versículo de hoje, que é justamente o versículo 24, que diz assim: outra parábola propôs-lhes, dizendo, o reino dos céus, a obra de Deus, a realização do Pai no coração dos filhos, no coração dos homens, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Antes da gente destacar qual é a palavra da noite, ou a palavra do episódio, né, no versículo em destaque, eu acho muito conveniente que a gente faça uma introdução de estudo sistematizado da doutrina espírita, de ESD, aqui. Porque há, inclusive, uma recomendação da União Espírita Mineira, e acho que essa recomendação também era compartilhada da Federação Espírita Brasileira, de que o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, ou o miudinho, né, ou o estudo aprofundado da doutrina espírita, fosse precedido pelo ESD, pelo estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós nunca colocamos isso como regra, como norma aqui, no nosso grupo de Uberaba. A gente nunca exigiu que alguém tivesse diploma de ESD ou né, um certificado de conclusão de curso do ESD para poder frequentar o miudinho. A gente nunca nem sequer conferiu se a pessoa era espírita, frequentava outra casa espírita para adentrar o grupo. As portas sempre estiveram abertas. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer, de fato, para alguns conteúdos, ou análise de alguns versículos, um conhecimento básico e prévio de obra básica, ele é indispensável. Notem bem, não estou dizendo que em outras situações se pode deixar de conhecer obra básica, não é isso.
é que em outras situações dá para você transmitir a informação básica no curso da exegese. Enquanto faz a exegese. É possível isso. Né? Muitas vezes eu fiz isso aqui. Né? No meio do estudo, no meio da explicação do versículo, eu introduzi ali questões do Livro dos Espíritos, parágrafos do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que para esse versículo, por exemplo, é indispensável que isso seja feito antes. Entendeu? É necessário, é importante que vocês adentrem o estudo da parábola do joio e do trigo afiados em algumas questões específicas do Livro dos Espíritos. Tá certo? Que questões são essas? São aquelas relativas ao bem e ao mal. Então, um estudo sobre a parábola do joio e do trigo é um estudo sobre o bem e o mal. Um estudo conceitual, sobre o conceito de bem e o conceito de mal. E aqui, eu tenho que deixar claro uma coisa. Existe uma conceituação de bem ou mal bibliográfica e kardeciana. Existe uma definição de bem e uma definição de mal que está impressa, grafada, escrita no primeiro livro publicado pelo pseudônimo Allan Kardec. Existe. Eu tenho que deixar isso claro, porque existe o bem e o mal a lá Aloysio Elias, a lá Adriana de Macedo, a lá Murilo Facuri. Tem aquela noção pessoal, subjetiva, altamente subjetiva de bem e de mal. Tem coisa que para nós, aqui desse grupo, é um mal que para outras pessoas não é. Acho que isso está ficando evidente no transcurso da pandemia, né, gente? Tá claro isso, né? Para algumas pessoas não é problema nenhum tirar a máscara e sair na rua. Tem um vizinho meu aqui do bairro que tá com Covid e tava na calçada lavando a caminhonete sem máscara. Eu corri e fechei o vidro. Para algumas pessoas não vê mal nenhum, sabe? De repente, maltratar uma criança no sinaleiro. Uma criança que vem vender um doce, né? Sai pra lá, pivete. Ó, trombadinha. Tem gente que acha, não vê mal nenhum nisso. Há pessoas que não vê mal nenhum na desigualdade social entre os continentes. Na África, se conheça a fome em níveis que a humanidade nunca conheceu, enquanto no hemisfério norte, em alguns países do hemisfério norte, um jantar custe uma fortuna. Então, essa noção, essa relatividade, ou esse relativismo em torno de bem ou de mal, ela casa bem com essas categorias de moralidade do pensamento sociológico do mundo, né? Onde a ética é alguma coisa atemporal, a ética é alguma coisa acultural, a ética é alguma coisa estanque, fechada, e a moral ela é relativa. A moral, existe a moral do cristão e a moral do muçulmano, existe a moral do homem e a moral da mulher. Agora, aqui nessas questões do Livro dos Espíritos que nós vamos ler, não há espaço para esse subjetivismo ou esse relativismo. A resposta que os espíritos dão para as questões propostas por Allan Kardec aqui, eles conseguiram estabelecer uma moral ética, entendeu? Uma moral ética. Uma moral que é universal, uma moral que ela independe da religião, uma moral que ela independe da crença, ela independe da tradição, ela independe da condição social, ela independe do partido político, ela é única e absoluta. Vamos ver? Isso porque Kardec, primeiro, está no livro terceiro, capítulo 1 do livro terceiro,
que trata, capítulo 1, de lei divina ou natural, na questão 629. Questão 629 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: que definição se pode dar da moral? Olha a genialidade de Kardec. Sua Honório sempre dizia que não sabia que era mais inteligente, genial. Se eram as perguntas de Kardec ou se eram as respostas dos Espíritos. Kardec sabe, ele sabe, um homem culto, de uma erudição absurda. Ele sabe que a moralidade é alguma coisa discutível. Ele sabe que entre os homens, moralidade é alguma coisa discutível. Uma mulher seria considerada imoral se andasse na rua sozinha, sem um esposo no século XIX. Hoje não é assim. Hoje, às vezes, a mulher quer passear e fazer, fica em casa, homem, dá sossego, deixa em paz. Ou seja, essa moral ela é temporal. Mudou o século, mudou a moral. E Kardec sabe que os homens entendem assim, mas ele quer saber dos espíritos uma questão primordial. Existe uma noção de moralidade que é atemporal e acultural, que não é subjetiva, que ela é absoluta? É possível pensar uma moral assim? Uma moral que seja de característica essencialmente ética? E aí os espíritos respondem assim: a moral é a regra de bem proceder. A resposta é maior. Eu vou ler ela todinha, mas eu quero ir por partes. Vamos começar com isso. A moral é a regra de bem proceder. Então, a primeira noção sobre moral dentro da ótica espírita é de que existem regras. Existem regras. E onde existe regra, existe um processo de disciplina. Estão entendendo por que, o primeiro diálogo entre Emmanuel e o Chico Xavier consistiu em Emmanuel colocar para ele 3 metas: disciplina, disciplina e disciplina. Tem gente que o Emmanuel acha que o Emmanuel está falando para Chico assim: ó, Chico, você tenta não atrasar nas reuniões, tá? Tenta não comer carne no dia que tiver trabalho mediúnico. Nessas regrinhas, não. Emmanuel está falando de coisa muito mais ampla. Ele estava falando de regras de bem proceder. Regras de bem proceder. Se tem regra, tem que haver um processo de disciplinização. A moral espírita trabalha com a disciplina enquanto virtude. A virtude para a moral espírita a disciplina para a moral espírita é uma virtude. Um homem virtuoso, em primeiro plano, ele é um homem disciplinado. Ele tem disciplina. Tá claro isso? Continua a resposta dos espíritos. Isto é, de distinguir o bem do mal. Agora, o segundo tópico. Primeiro a gente falou sobre regras. Agora nós vamos falar sobre a capacidade de distinção. Capacidade de distinguir. E aí o nome da virtude, para quem tem essa qualidade, essa capacidade, essa potencialidade, é discernimento. Então, primeiro, ser uma pessoa com a capacidade de seguir regras. Segundo, uma pessoa com a capacidade de discernir, de distinguir, de fazer crítica. A crítica. E aí nós vamos remontar. Já falei isso 1000 vezes, tô nem aí, eu repito, falo 1000 vezes, se precisar. A palavra crítica vem do radical grego kri. Kri é separar. Os gregos utilizavam esse termo no garimpo. Pegar o cascalho, botar na bateia e separar o que é cascalho, pedra, terra, sujeira, lodo e o que era ouro, diamante. Separar o que tem valor do que não tem valor. Isso é distinção. Isso é discernimento. Isso é fazer crítica.
Continuando a resposta dos espíritos. Funda-se na observância da lei de Deus. Ora, onde houver crítica, olha a primeira sílaba, crítica, tem que haver critério. Entendeu? Você não consegue fazer a crítica se você não tiver critérios. Por exemplo, no caso do garimpo, para você ter um olhar crítico sobre o entulho, sobre o cascalho e saber separar o ouro da pedra que vai ser descartada, você tem que ter um critério. Primeiro critério: nem tudo que reluz é ouro. Mas todo ouro reluz. Entendeu? Isso é um critério. Isso te ajuda a procurar. Você vai procurando. Brilhou? Segundo, o ouro ele é macio, é um metal macio. Um metal que você risca. É um material que você molda mais facilmente. Aí por isso que o sujeito morde, né? Dá uma mordidinha na pepita de ouro. Ele risca ela na pedra para ver o grau de maleabilidade dele. É outro critério. São critérios. Os ourives todos, né, o pessoal da ourivesaria, eles têm critérios para determinar se uma pedra é ouro ou não. Aí eles, com base nesses critérios, eles fazem a crítica. E todos os critérios que nós temos para fazer a crítica e distinguir entre aquilo que deve ser seguido enquanto regra e aquilo que não deve ser seguido, que nós não devemos obedecer, o critério está todinho na lei de Deus, que se resume em 2 mandamentos que podem ser entendidos como um só, que são indissociáveis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Continuando. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Tudo faz pelo bem de todos é o amar ao próximo. E por que você vai estar cumprindo a lei de Deus ao fazer isso? Isso é uma manifestação de amor a Deus. Entendeu? Então, por exemplo, não, fundamentalmente, para quem segue essa regra, quem usa esse critério e faz a sua crítica, não existem bandeiras, não existem partidos, não existem fronteiras, não existem países. Não tem brasileiro e americano. Não tem russo e japonês. Não tem chinês e alemão. Não tem. Porque faz tudo pelo bem de todos. Não tem o rico e não tem o pobre. Não tem. Fazer o bem proceder, em tudo para todos. Então é de assustar que no século XXI a gente encontre líderes, né, chefes de Estado dizendo: eu trabalho para o meu país, que cada um cuide do seu, mas o meu compromisso é com o meu país e pronto. E eu passo por cima de quem for pelo meu país. Usando o critério dessa questão 629 do Livro dos Espíritos, essa fala é uma fala comprometida com o bem ou com o mal? Usem o discernimento. Isso é um perigo. Isso é o mal. Quando o chefe de uma nacionalidade diz que a nação dele é mais importante que as demais, isso é um mal manifesto.
É o mal que fundamentou todos os episódios bélicos da história humana. Palavra de um profissional da área. Todos os episódios bélicos de guerra, de morticínio, de xenofobia, de genocídio da história da humanidade se fundamentaram nessa perspectiva de que eu e a minha raça, ou eu e a minha nacionalidade, ou eu e o meu país, estamos acima dos demais. Aí avançamos para a próxima pergunta. 630. Aí pronto, Kardec já entendeu que existe para os espíritos uma moral que é atemporal e acultural. Existe uma noção de bem que não varia, que não é relativa. Ela é sempre a mesma, em qualquer época, em qualquer local. Com base nisso, ele pergunta na 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Essa pergunta é uma pergunta bíblica, né, gente? Como se pode distinguir o bem do mal? É uma pergunta bíblica. Porque, basicamente, Kardec está perguntando para os espíritos, como é que eu sei identificar o joio e o trigo? Como é que eu vou saber o que é joio e o que é trigo? Entenderam? É uma pergunta bíblica. Se Kardec tivesse lá no meio dos apóstolos com Jesus, ele teria feito essa pergunta. Como é que eu sei distinguir o bem do mal? E a resposta dos espíritos. Engraçado que vocês vão perceber uma coisa, a resposta dos espíritos meio que volta na questão anterior. É como se eles primeiro tivessem escrito o texto, depois vieram com uma canetinha dessas aqui, ó, hidrocor, vieram, então espera aí, ó, você não entendeu? Nós vai sublinhar aí, marca texto, e grifou de novo. Olha o que eles respondem. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Conforme, que tem a mesma forma. Né? O Chico tem aqui, meu filho, o Chiquinho, ele tem uns brinquedinhos que é assim, o buraquinho é um quadradinho, o buraquinho é um triângulozinho, uma estrelinha, aí ele tem uma pecinha e ele tem que saber aquela que se conforma. Entendeu? Aquela que encaixa. É muito inteligente, acerta todas. É óbvio que meu filho é demais, né? Ele vai lá e encaixa tudo certinho. Então, tem falas, gente, tem falas, tem declarações, tem coisas que a gente escuta de parentes nossos, que a gente escuta de amigos nossos, de colegas de trabalho, né? De companheiros do movimento espírita, de homens públicos, de artistas, de atletas. Tem coisas que a gente escuta que não encaixam, sabe? Não encaixam, não se conformam à lei de Deus. Não funciona, não é a mesma coisa. Você fica lá tentando forçar a barra, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, defender o porte de arma. Não dá. Não dá. Sabe? A lei de Deus é quadradinha, o porte de arma é um triângulo. Tenta encaixar, não encaixa. Não encaixa. Só dei esse exemplo, óbvio. Pelo amor de Deus, não estou querendo fazer discurso político, né? Tem países que adotam porte de arma, tem países que não adotam. Como tem países em que os homossexuais são executados, é um crime de moralidade. E tem países onde há tolerância, o casamento entre homoafetivo. Isso varia. Mas tem coisas que estão acima das legislações humanas. Tem coisas que estão acima da legislação humana. Você não pode ferir alguém, você não pode humilhar alguém, você não pode discriminar alguém por conta da opção afetiva sexual dessa pessoa. Não pode. Se você faz isso, se você distingue, você diz que essa pessoa é pior ou melhor porque ela é homossexual ou heterossexual, o que você fez ou o que você disse não encaixa na lei de Deus. Porque a lei de Deus é o bem para todos. Tanto que os espíritos continuam dizendo assim, o mal, tudo o que lhe é contrário.
Se é contrário à lei de Deus, é o mal. Sabe, é muito bom a gente usar isso como critério até para fazer as nossas escolhas políticas, não partidárias, políticas. Escuta o discurso de um homem, de um candidato a um cargo público. E usa esse critério. Se houver alguma coisa lá que contraria a lei de Deus, a lei universal, ali não há o bem, só há o mal. É simples assim. A cultura judaica defendia a obediência absoluta ao pai, a figura paterna, patriarcal. Mas teve um momento em que Paulo de Tarso disse ao pai dele: isso que o senhor está pedindo eu não vou fazer. O pai dele falou para ele: nega Jesus, abandona o Cristo, abandona essas ideias malucas e volta a trabalhar para mim. Volta a trabalhar para o Sinédrio. E o Paulo teve que falar: pai, eu te obedeço em tudo, eu te respeito em tudo, menos naquilo que é o mal. Porque acima da sua paternidade está a paternidade de Deus. Aí ele discordou do pai. Respeitosamente, afetuosamente, carinhosamente, cordialmente, gentilmente, você firma o seu pé, a sua posição, ó, o pé, sentimento, a sua posição no compromisso com a lei de Deus. E os Espíritos terminam essa resposta dizendo assim: assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringi-la. Vocês perceberam que é basicamente a primeira resposta? Eles vêm aqui só grifa, ó, não esquece disso não. Não esquece disso não. Próxima pergunta de Kardec, 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Olha que pergunta inteligente. Vocês podem até pensar que é a mesma pergunta de antes, mas não é. Seria a mesma coisa assim o personagem da parábola de Jesus, o servo, chegar para o dono da fazenda e falar assim: Senhor, vai lá na lavoura e aponta para mim o que é bem e o que é mal, ou seja, o que é joio e o que é trigo. Isso é uma coisa. Outra coisa é o servo chegar e falar assim: Senhor, será que eu, sozinho, o senhor fica aí, eu vou lá sozinho na lavoura, será que eu dou conta de apontar e distinguir o que é bem e o que é mal, o que é joio e o que é trigo lá na lavoura? É o que Kardec está perguntando. Porque uma coisa eram os discípulos do ladinho de Jesus Cristo perguntando: e aí, apedreja ou não apedreja a prostituta? A adúltera? Entendeu? O que é o bem e o que é o mal? E aí, paga ou não paga o tributo a César? O que é o bem e o que é o mal? O tempo inteiro eles perguntam para Jesus e Jesus vai dizendo o que é o bem e o que é o mal. Só que um dia Jesus é crucificado, um dia o Cristo retorna, né, para sua posição cósmica, deixa de ser filho de Adão, e aí, agora é com a turma. Agora cada um de vocês vai exercitar a sua capacidade pessoal e intransferível de distinguir o que é joio e o que é trigo, o que é o bem e o que é o mal. Porque os espíritos vão responder para Kardec o seguinte: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Ô, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho 41 anos, tenho 41 anos de doutrina espírita. 41 anos depois, eu pego o livro dos espíritos para preparar um roteirinho aqui pro Mildinho e eu choro com as respostas e as questões do livro dos espíritos. Hoje, preparando, eu enchi o olho de lágrima. Tamanha beleza, a racionalidade, o bom senso, a coerência por detrás do trabalho de Allan Kardec. É uma coisa, e por detrás as respostas dos espíritos que o assessoraram, que
que trabalharam com ele. É uma coisa que me tira do sério, me tira do sério. Fiquei emocionado. Olha o que eles estão respondendo. Sim, o homem é capaz. Primeira coisa que eles dizem. O homem é capaz de, por si só, por conta própria, sem assessoria do anjo de guarda, decidir sozinho o que é o bem, o que é o mal. Mas para isso tem duas condições. Primeira, crer em Deus. Primeira delas, crer em Deus. Pelo seguinte, quando você tira Deus da jogada, quando você tem um olhar materialista, um olhar sem Deus, a moral se relativiza. Aí você perde essa capacidade. Porque tem que ter alguma coisa objetiva acima da sua subjetividade. Essa objetividade só é possível se você pensa um Deus único, um Deus que atravessa os séculos, um Deus que precedia a humanidade e que vai além da humanidade e que é imaterial e que não se circunda e não se localiza em lugar nenhum e nem em tempo algum. Um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Quando você considera, né, como diria Gilberto Gil, esse vago Deus por trás de tudo, por detrás do detrás, quando você o considera e o admite, aí não existe mais relativização do conceito de bem e mal. Existe alguma coisa que provém dele, que parte dele, e que paira muito acima do seu querer pessoal. Esse é o segundo, essa é a primeira condição para que você saiba distinguir o bem do mal. A segunda é que você queira saber. Porque tem gente que não quer saber, que não se importa. Tem gente que não quer estudar, não quer ler, não quer se informar sobre as últimas pesquisas sobre infectologia. E é conveniente você não saber. Por que é conveniente? Porque se você não sabe, você não precisa se submeter a essas regras impostas pela ciência. Pronto. Eu fico livre para fazer do jeito que eu quiser. Aí, a lei da ciência, que é a lei de Deus, ela é posta de lado e aí fica só o meu arbítrio, só o meu querer. Não respire perto de outra pessoa. Lembre-se, eu não estou fazendo campanha para o OMS. Nossa, por favor. Eu uso esse exemplo da pandemia porque é a coisa mais palpitante que a gente está vivendo no momento. Mas aí vocês tenham o bom senso de pegar isso e aplicar a outras circunstâncias. Entendeu? Aplica isso a tudo mais. Então, vamos mudar de assunto. Vamos para o lixo. O lixo. A ciência diz, o plástico não é biodegradável, ou seja, ele não se desmancha na natureza. Ele não se recompõe em forma de elemento químico na natureza de forma fácil. Ele pode levar mais de 1 milhão de anos para conseguir se decompor. Logo, se você vai comprando garrafa PET de refrigerante, descartando, isso vai para o lixão. Como isso viaja, né? Uma hora vai parar no rio, você vai parar no rio, vai parar no mar. Você vai parar no mar, não sai de lá. A ciência afirma que até 2050 teremos mais embalagens plásticas no oceano do que peixes. Isso é lei de Deus. Aí você sabe disso e se submete a isso. Não, a partir de hoje, eu só vou consumir produtos ou embalagens biodegradáveis. Ou então, a partir de hoje, eu vou reaproveitar, reciclar essa embalagem em forma de artesanato, seja lá o que for. Mas eu não vou mais descartar no meio ambiente. Pronto. Eu fui capaz de, com base na lei de Deus e com base
na minha vontade de querer saber, de estudar, de me informar, saber fazer o melhor. Mas e se eu não estou disposto a esse trabalhão de criar 3 lixos na minha casa, um para orgânico, um para reciclado e um para metais? E se eu não quero fazer a coleta seletiva de lixo? Se eu não quero me informar a respeito? Eu vou fazer do jeito que eu bem entendo. Aí não tem lei de Deus na história. Então a resposta para Kardec é sim. O homem é capaz de saber o que é joio, o que é trigo. Mas isso dá trabalho. Separar o joio do trigo dá trabalho. Imagina, esse povo ia ter trabalho dobrado. Quem mexe aí com lavoura sabe disso. Imagina, primeiro, sei lá, arrancar na raiz cada erva daninha. Separou. Aí depois vai lá e corta o trigo. Isso dá trabalho. Um sujeito que é um agricultor preguiçoso, ele faz assim, não quer nem saber o que é joio e o que é trigo. E sai ceifando tudo, para ele não ter serviço. Coleta seletiva de lixo dá trabalho. Trocar a máscara, higienizar a máscara e usar ela fora de casa dá trabalho. Dá trabalho. Fazer uma campanha para arrecadação de alimento e distribuir com quem está passando fome. E o Brasil voltou a ter gente que está passando muita fome. É só a gente caminhar um pouco, não é, tia Adriana, que a gente vai ver o quanto aumentou a quantidade de moradores de rua. E não é gente que está na rua por opção, é gente que não tem onde morar. Socorrer essas pessoas dá trabalho. Socorrer essas pessoas durante a pandemia, adotando as normas de segurança, dá mais trabalho ainda. Enfim, a gente não procura saber, a gente não se informa, porque se a gente se informar, a gente fica constrangido a fazer o certo, o que é direito. E fazer o direito, fazer o certo, fazer conforme a lei de Deus, dá trabalho. A lei de Deus é exigente. Ó, aí Kardec pega e avança dizendo assim, na 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? E nesse processo de juízo pessoal, nesse processo de reconhecimento do bem e do mal, a gente não pode, às vezes, se enganar? Não pode fazer uma coisa que é ruim, jurando que ela é maravilhosa? Os espíritas acham que não. Porque são espíritas. Então, se eu sou espírita, eu sempre sei o que é o certo. Eu sou espírita. Por isso que na minha família eu sou mais evoluído, inclusive. Porque eu sou espírita, então eu sempre sei o que é o certo. Ele é católico, ele é protestante, ele não sabe, ele não sabe. A resposta dos espíritos é assim. Jesus disse, vede o que quereríeis que vos fizessem. Perdão, que eu acentuei errado aqui. Jesus disse, vede o que quereríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Regra áurea. Já ouviram falar na regra áurea? E aí tem uma complicação. Basicamente, Jesus está dizendo aqui o seguinte, é só você avaliar todo o bem que você gostaria que fosse feito para você. Esse é o bem que você vai ter que fazer para o outro. Mas para eu saber o que é o bem para mim, é necessário que esse bem para mim não cause prejuízo a ninguém. Porque se causar prejuízo a alguém, não é o bem. Entendeu? Sabe por quê? Porque tem gente que relativiza e fala assim,
Essa é a regra áurea aí, é meio furada, porque e se eu sou viciado em crack e eu quero que alguém me dê uma pedra de crack, então eu vou dar pedra de crack para os outros, porque eu quero fazer para os outros tudo que eu queria que fizessem para mim. Eu queria ganhar uma pedra de crack, eu vou dar pedra de crack para os outros. Não é bem assim. É todo o bem que você queria que te fizessem, é o bem que você vai fazer para os outros. A pedra de crack não é o bem. Por quê? Porque ela pode até te causar satisfação sensorial, mas ela causa prejuízo aos outros. E aquilo que gera prejuízo, que causa malefício, que é o mal para os outros, não é o bem. Então isso você não pode querer nem para você e nem para os outros. Entendendo? É por isso que a fala de Jesus, aliás, dos Espíritos, é: vede o que quereríeis que vos fizessem. Vede, estuda, analisa, pondera, reflete. Questão 919 do Livro dos Espíritos, do Santo Agostinho. Todo dia antes de dormir, eu pego o meu querer, aquilo que eu estou querendo, e passo o pente fino, e submeto aquilo ao crivo, ao critério da lei divina. Faço a crítica. Se eu constatar que aquilo que eu estou querendo vai gerar malefício para alguém, isso não é o bem. Se é o bem, eu não posso querer para mim, nem querer para o outro. De novo, vou usar o exemplozinho que está em voga da pandemia para a gente entender, né? Então, voltamos ao uso de máscara. Exemplo. O exemplo. O uso de máscara. Eu não quero fazer exercício de máscara, porque eu não gosto, porque me sufoca, porque me faz mal, porque eu puxo o ar e não vem. Não quero, eu não quero. Aí você submete aquilo ao crivo da lei de Deus. A lei de Deus diz que se eu respirar sem máscara perto de outras pessoas, e eu não tenho como saber se eu estou acometido do vírus ou não, eu vou contaminar outras pessoas. Pode ser que eu seja assintomático, mas pode ser que outras pessoas não sejam. Pode ser que outra pessoa vai ter uma trombose, uma paralisia. Pode ser que outra pessoa vai ter uma insuficiência respiratória, ser entubada, vira óbito. Ora, então eu não quero usar máscara, mas eu vou usar porque o não usar máscara pode gerar prejuízo aos outros. Aí eu ponho a máscara. Não gosto de fazer exercício de máscara? Então não faça. Faz na sua casa. É simples assim. Simples assim. Entendeu? É a regra áurea. E é tão genial os espíritos introduzirem, porque a regra áurea ela está presente na filosofia kantiana. Immanuel Kant falou da regra áurea. Ela está presente na tradição dos Vedas, na Índia, está presente na tradição do taoísmo, está presente na tradição do budismo, né, Adriana? Está presente nas tradições cristãs, nas tradições do direito romano, é a regra áurea. O mal que eu não quero que me façam, eu não vou fazer para os outros. Vocês sabem quem é que concorda com o uso de máscara em público durante a pandemia? Quem já teve um filho ou uma filha com leucemia. Quem sabe o medo de um filho amado ser contaminado com uma gripe. Quem tem, por exemplo, um paciente de lúpus em casa. Quem tem alguém com diabetes muito alto em casa. Quem tem medo de perder um ser amado. Esse sabe o valor da máscara em público. Agora, quem não tem, vou tocar minha vida. Vai que isso é invenção dos chineses.
Vai ser invenção da OMS. E aí vem as teorias conspiracionistas e fake news e tudo mais. Continua Kardec perguntando para os espíritos. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Isso aí Kardec não está perguntando, não. Ele está afirmando. Ele introduz a pergunta dele afirmando isso. Aí ele pergunta, achará ele, o homem, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Eu já entendi. Kardec está dizendo, eu já entendi como é que funciona essa regra do bom proceder. Mas é possível que o homem encontre no livro da natureza, nos episódios naturais, isso que vocês estão falando na prática, aplicável? Eu tenho certeza que se Kardec estivesse vivendo na época da pandemia mundial de Covid-19, ele ia usar o exemplo tal qual eu tenho feito. Ainda ia falar que ele é chato, que ele só fala de Covid-19. Como não era, ele usou um outro, os espíritos usaram um outro exemplo para responder o que ele está perguntando. Porque basicamente quando a gente fala da pandemia, a gente está falando de um evento natural, gente. A pandemia é um evento natural. Um vírus se desenvolvendo, mutando, isso é um evento natural, é da natureza. Agora, nessa convivência do homem com a natureza, nessa relação do homem com a natureza, ali se faz presente um conjunto de regras, de leis do mundo físico. Que se o homem segue, ele se dá bem. Se ele não segue, ele se dá mal. Os espíritos, para responder isso para Kardec, vão utilizar o caso da comida, que é um outro exemplo que a gente pode utilizar. Quem gosta de comer aí? Eu amo. E minha mulher cozinha bem. E minha mãe cozinha bem. E eu cozinho melhor que elas. Pelo menos o pão sírio, vocês já sabem, todo o Brasil sabe, até o pessoal fora do Brasil sabe, que o meu pão sírio vai ser servido no Olam Rabá. A receita dele foi utilizada na última ceia de Jesus com os discípulos. É o pão que Jesus partiu. Hã? Pois bem, quem gosta muito de comer igual a gente, sabe que tem hora que a gente se excede, né? A gente passa do limite. Por exemplo, na combinação entre o meu pão sírio e o ariche da dona Cíntia Facuri, que é uma obra de arte, um espetáculo. Na combinação do meu pão sírio com a ariche da dona Cíntia e o malfufo da dona Joana, que eu já tive o prazer de conhecer também. Para quem não sabe o que é o malfufo, é o famoso charuto, né? Então, quando você vai fazendo um banquete árabe desse, você exagera. No que você exagera, o que acontece? Passa mal. Olha o que os espíritos vão responder para Allan Kardec. Que coisa maravilhosa a resposta deles. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. E aí, naquele jantar árabe, eu como 1, 2, 3, 4 pães, 5 ariche, 12 malfufo, e vou comendo, aí vem, na hora que bate aquela queimaçãozinha, vem uma vozinha da consciência dizendo, para, gordo sem vergonha, que você vai passar mal. Aí, o vício do passado, né? Fala assim, não para, eu vou comer até o último quibe dessa comida, até a última esfirra. E você prossegue. No outro dia, como é que você tá?
Não pode nem ver comida. Passa o dia só no soro caseiro. Não é assim? Isso é uma regra fundamental. Aplica isso à educação dos filhos. É importante dar amor para os filhos? Dá carinho demais para você ver o que acontece. Dá carinho de menos para você ver o que acontece. O meio, a medida, a temperança. Entendeu? Num relacionamento afetivo, um casamento, um namoro, um noivado, fica chamegando demais, grudado o tempo inteiro, não pensa em outra coisa que não seja namorar, pra você ver o que acontece. Fica ausente demais, distante demais, pra você ver o que acontece. Tudo na vida existe uma regra de bem proceder. Existe um limite. Existe um basta para tudo. Basta para o pouco e basta para o muito. A medida certa, a temperança, o bom senso, a coerência, o equilíbrio entre o de mais e o de menos. Certo? E aí Kardec finaliza com a questão 634, essa parte que nós estamos estudando, perguntando: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Aí Kardec fez uma pergunta, gente, de professor. Eu nem acho que era o pensamento dele. Nem acho que é o pensamento dele. Eu acho que ele fez uma pergunta que é a pergunta que poderia ser a pergunta de todos nós. A pergunta de qualquer um de nós. Por que Deus complicou as coisas deixando o homem escolher? E podendo escolher mal? Por que Deus não fez a gente pronto? Para que esse sofrimento? Por que Deus não pôs na nossa cabeça um chip em que a gente só soubesse o que é bem? Só fizesse o que é bom? Para que esse negócio do chip, do livre-arbítrio, que deixa a gente decidir entre uma coisa e outra? Por que isso? Não era mais fácil fazer a gente só acertando? Será que Deus não tinha essa capacidade de criar um homem que só acertasse? E a resposta dos espíritos para Kardec é a seguinte: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Eles começam fazendo essa afirmativa. Kardec, presta atenção. Kardec e os espíritas, tudo que lê essa pergunta. O homem não é complexo na sua essência. No sopro vital que o criou, ele não é complexo, ele é simples. Ele é muito menos do que hoje é. E ele é simples assim porque ele ignora, porque ele não conhece nem o bem e nem o mal. Nem uma coisa, nem a outra. E por que é importante que ele conheça uma coisa e a outra? O bem e o mal. Deus não criou o homem perfeito porque perfeito só Deus. E ele é único. O homem é perfectível, ou seja, ele consegue se aperfeiçoar para sempre. Mas nunca vai chegar no ápice. Ele sempre vai caminhar, 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 mas não vai chegar nunca numa perfeição absoluta. Essa é só de Deus. Então ele tem que conhecer as duas coisas, o bem e o mal. Ora acertar, ora errar. Porque isso é que vai torná-lo complexo. O ser humano, no estágio evolutivo em que a gente se encontra, é um ser complexo. Ele não é simples, ele é complexo. Porque ele, como diria o Guimarães Rosa, ele esquenta e esfria, estica e encolhe. Ele engorda e emagrece. Ele dorme e acorda. Ele come e faz jejum. Ele se irrita
e ele pacifica. Olha a resposta dos espíritos. Continuando. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. Pausa. A resposta não acabou. A beleza, a maravilha da criatura humana é que ele conhece as duas experiências. Sem que necessariamente tenha vivido as duas experiências. Isso é o pulo do gato. Para conhecer o mal, você não precisa ter feito o mal. Você também pode ter sofrido o mal. Entendendo? Jesus praticou o mal na sua experiência da manjedoura até a crucificação? Não. Mas ele sofreu o mal o tempo todo. Foi humilhado, torturado, agredido, crucificado. Ele sofreu mal. Então Jesus conhecia o mal. Antes. Conhecer o mal é muitas vezes conviver com uma pessoa que pratica o mal. Você conhece o mal, você vê os prejuízos do mal, você sabe da existência dele, e isso já deveria ser o suficiente para você não querer praticá-lo. Mas nem assim a gente se detém. Muitas vezes, o mal que a gente abomina é o mal que também a gente pratica. Mas um dia, de tanto se cansar de sofrer com o mal e de praticar o mal, de fazer sofrer com o mal, a gente resolve ser mais criterioso, ser mais crítico na hora de viver, de escolher o que vai dizer, de escolher o que vai fazer. Por isso os espíritos terminam dizendo assim: é preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. É a razão da encarnação. Por que encarnamos? Para conhecermos o bem e o mal. Conhecermos o bem e o mal na convivência com os outros. Com o mal que praticamos, ou o bem que praticamos para com os outros, conhecer o mal que sofremos, ou o bem que nos beneficia, vindo dos outros. Só há a percepção e a experiência com o bem e com o mal na convivência com os outros. Por isso que a palavrinha, o termo do versículo que eu havia escolhido para hoje é no campo. Outra parábola propôs-lhe dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O que é o campo? Eu vou apresentar o conceito, mas nós só vamos estudar ele a semana que vem. Porque hoje nós passamos toda a reunião só consolidando, só firmando o nosso conhecimento básico de bem e de mal à luz da codificação kardeciana. Agora nós estamos prontos para avançar. Qual é o campo em que eu semeio? Que qualquer homem semeia? O outro. Os outros. O próximo. Ele é meu campo. É nele que eu vou plantar, que eu vou semear a semente do bem ou a semente do mal. Porque eu sou constantemente o campo de alguém. Em mim, o outro semeia o bem ou o outro semeia o mal. Quando eu faço bem,
aos olhos dos outros, à vista dos outros, eu semeio nos outros o bem. Quando eu pratico o mal aos olhos dos outros, às vistas dos outros, perante os outros, eu semeio o mal. O mesmo acontece comigo. Se eu presencio, testemunho, o bom ato, o bom gesto de alguém, esse alguém semeou em mim o bem. Se eu presencio o mau gesto de alguém, esse alguém semeou em mim o mal. Aí vocês vão dizer, mas então é inevitável a semeadura do mal do bem em mim? Vai depender de se aquilo vai brotar ou não. Quando eu vejo alguém fazer o mal, esse alguém semeou o mal em mim, ou seja, eu conheço o mal. Agora, se eu deixo aquilo brotar, germinar em mim, é outra história. Conhecer o mal não é problema. O problema é reproduzir o mal. É deixar que o mal que chegou até você seja reproduzido. Querem ver uma coisa? Todo mundo aqui sabe o que é corrupção? Todo mundo conhece a corrupção na política? Mas entre você conhecer a corrupção, entre a semente da corrupção se espalhar pelos noticiários de jornal e você deixar que ela seja acolhida e germine no seu coração, há uma diferença, há uma distância muito grande. Entenderam? Essa é a diferença. Porque quando você não conhece o mal, você ignora o mal absolutamente, você pratica o bem, mas de forma ingênua. Entendeu? De forma ingênua. Vou dar um último exemplo para a gente fechar aqui e deixar para estudar essa questão do campo a semana que vem. Quando procuraram Jesus com a moeda de César e falaram, mestre, é lícito ou não pagar a moeda, o tributo a César? O que eles queriam com isso? Eles estavam armando uma armadilha para Jesus. Como Jesus sabia disso, ele não era ingênuo, ele percebeu a malícia da pergunta e devolveu uma resposta que era muito mais inteligente que a pergunta maliciosa deles. Entendeu? Então a gente tem que saber se conduzir. Conhecendo o mal, mas não o acolhendo no coração e não deixando ele frutificar em nossas atitudes e nossas palavras. Mas isso a gente vai estudar a semana que vem, a gente vai continuar nesse mesmo versículo, porque hoje foi só uma introdução do joio e do trigo. Foi só um preâmbulo, um prelúdio do que vem por aí. Tá certo? Grande abraço para todo mundo, até a semana que vem.